Senhoras e senhores, estamos aqui no Futebol Esporte Show para falar do nosso futebol. Para falar do futebol não só brasileiro, como futebol mundial. O 7-1 para a Alemanha, para mim foi muito significativo, aquilo me marcou demais. Deu para ver que nós estamos atrasados. Não por acaso o Brasil perdeu a Copa do Mundo em casa dessa maneira. Eu fui atrás de conhecimento e encontrei a Universidade do Futebol, que é fantástica, que vem se destacando já no Brasil porque tem conteúdo. E um desses conteúdos está ao meu lado, é Eduardo Barros. Ele é colaborador da Universidade do Futebol e também auxiliar técnico hoje do Osasco Audax. Eduardo, eu queria falar com você sobre as diferenças hoje principais do futebol brasileiro para o futebol europeu. Quais, na sua opinião, são as principais diferenças? Boa tarde. Boa tarde, Marcel. Eu vejo que nos últimos anos, com a evolução do futebol brasileiro, essas diferenças têm diminuído gradativamente. Mesmo assim, elas ainda são importantes. Nós poderíamos aqui citar N exemplos e situações em que o futebol europeu encontra-se num nível mais organizado e mais evoluído que o futebol brasileiro, e para a gente não estender muito na resposta, eu vou citar 3 ou 4 elementos. O futebol europeu ele é muito mais veloz que o futebol brasileiro. Se nós conseguíssemos ligar ao mesmo tempo um jogo do futebol brasileiro e numa televisão ao lado um jogo do futebol europeu, parece que o jogo do futebol europeu ele corre em velocidade dobrada, ou então o do futebol brasileiro está numa velocidade mais lenta. Dada a dinâmica dos passes, a movimentação dos jogadores, a organização coletiva que hoje no futebol europeu se encontra num nível superior em relação ao nosso futebol. E um outro ponto, que esse eu vejo que é o mais impactante, é o nível de diferença das principais equipes do futebol mundial e exclusivamente o futebol europeu em relação às nossas equipes. Bayern de Munique, Real Madrid, Barcelona jogam um futebol de altíssimo nível técnico, com muitas trocas de passes, com muitas trocas de posições, com muitas movimentações, atacando na parte final do campo, o que nós chamamos de terço final, com 6, 7, 8 jogadores, sem abrir mão do posicionamento e do equilíbrio defensivo, enquanto no Brasil, muitas vezes, equipes do mais alto nível optam por um ataque com poucos jogadores, com uma preferência de um jogo direto, ou seja, jogos de passes mais longos, em detrimento de um jogo mais apoiado, de passes curtos, de progressões com mobilidade, que no passado era a essência do nosso futebol. Você citou alguns clubes europeus, que é a nata do futebol mundial, e eu queria pinçar o Barcelona. O Barcelona, que para mim, o time do Guardiola foi fantástico e foi um marco na história do futebol. Por que tem essa diferença especificamente do Barcelona? Porque não é simples você copiar um jogo. Não existe cópia, existe uma cultura por trás do clube, do técnico, do dirigente, do treinamento e da base. Quais são essas principais discrepâncias desse Barcelona, de uma maneira geral, para citar como exemplo, do que a gente tem hoje no Brasil, Eduardo? Certo, é uma questão ampla também, Marcel. Para falar do Barcelona, do futebol que eles praticam na equipe principal, nós não podemos deixar de falar do La Masia, que é o centro de formação do futebol Barcelona, do Barcelona, e que ficou muito conhecido quando o Barça, sob o comando do Pep Guardiola, ganhou todas as competições possíveis, se eu não me engano, 13 de 16 que o Pep Guardiola disputou há 2, 3 anos atrás. E a essência do que foi desenvolvido em La Masia, que era o trabalho de longo prazo e um trabalho feito sob boas ideias, e boas ideias a partir do implemento móvel do jogo, da bola, de controlar o jogo tendo a bola, ou seja, se eu a tenho, o adversário não a tem, logo ele não pode fazer gol em mim. Então, um primeiro princípio de defesa é atacar com a bola. Por isso o Barcelona tem sempre supremacia da posse em relação aos seus adversários. E essa cultura se iniciou em 30, 35 anos atrás, sob influência dos holandeses. Então, quando se fala dessa escola de formação, nós temos que falar de um trabalho de longo prazo, um trabalho que começou
há 30 anos e, sob boas ideias, geraram frutos no passado e no presente, como nós temos visto recorrentemente. Então tem algo por trás, tem uma estrutura e tem boas ideias treinadas. Não adianta nada eu treinar bastante, só que as ideias, as bases são ruins. Claro, sem dúvida. Não adianta você ter tempo de trabalho, vamos criar uma situação hipotética em que uma equipe ou um clube do futebol brasileiro invista 5 anos num processo de, podemos dizer, de médio prazo de formação e gera investimentos de infraestrutura, de pessoal, de recursos humanos, de atletas, todos os pré-requisitos para um bom trabalho de formação, porém, a hora que esse trabalho de formação vai para a operacionalização, vai para a prática, as ideias são pobres. Então nós vamos ter um entorno satisfatório, mas a essência, que é o jogo, que é a prática, com ideias ultrapassadas ou pobres, que não atendem às exigências do futebol mundial. As exigências do futebol mundial, que são um jogo de criatividade, um jogo de imprevisibilidade, um jogo de inteligência, de ocupação do espaço, um jogo em que a equipe consiga fazer durante o maior tempo possível o sistema ser fluido e sobreposto ao adversário. Isso é muito difícil de ser feito. Isso, para ser feito, precisa-se de competência profissional e de boas ideias para levá-las à prática. Maravilha, então esse assunto é muito extenso, explanamos um pouco sobre as diferenças do futebol brasileiro para o futebol internacional. Essa é apenas uma matéria da série que temos aqui na Universidade do Futebol. Vamos falar ainda sobre o futuro do futebol brasileiro, sobre treinamento e sobre base, hein? Eu volto na sequência com mais Eduardo Barros.